quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração quando fiquei sabendo que ia fazer a live, e que está em Lucas 12, no capítulo 12. Lucas capítulo 12 é um dos textos da leitura de hoje, né, dos 3 capítulos, mas o tema, o versículo que Deus tinha colocado no meu coração, a gente vai vir para esse Lucas 12 depois, se você quiser acompanhar conosco. Abre a Bíblia aí em Lucas capítulo 12, versículo 35. Deixa aberto que a gente já vai ler. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por esse tempo, te louvamos por esse dia. Queremos colocar diante de Ti agora o momento da palavra, aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, pela história de cada um, por aquilo que o Senhor continua fazendo na história, pelos milagres que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nos dá graça, discernimento, sabedoria, e que o Teu Espírito Santo use a minha vida mais uma vez para comunicar, para falar a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar nesta tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito de um versículo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras que nela está escrito, na palavra de Deus. E o final do versículo diz: eis que venho sem demora. Então fala primeiro da alegria, de bem-aventurado, ser feliz, aquele que lê a palavra de Deus. Eu brinquei com o irmão esses dias, ele deve estar até acompanhando a live aí, mas eu estava pregando um dia e falei assim: irmãos, você não, às vezes você é convertido há tanto tempo e tem, sei lá, 55 anos de convertido e não lê a Bíblia. E aí quando acabou o culto, esse irmão veio me procurar falando assim: Wagner, eu estou sem ler a Bíblia e eu tenho 55 anos. Eu falei: meu Deus, eu não sabia, mas Deus falou com você, irmão. Então volta a ler a Bíblia, né? E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê. Por quê? Quando você lê a palavra de Deus, a nossa fé é renovada, é mudada a nossa mente. A gente para de agir de acordo com a nossa vontade e começa a agir com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, bem-aventurado é aquele que lê. Se você lê a palavra de Deus, você vai ser mais que vencedor, você vai ser feliz, você vai ser, apesar das dificuldades e provações que passa, você vai ser muito enriquecido pela presença do Espírito Santo de Deus, por aquilo que Ele vai falar ao seu coração. E isso não é uma coisa que é de um, de outro, de 3, de 4, é de todo aquele que nele crê. Bem-aventurado é aquele que lê. Então procure ganhar tempo na presença de Deus, lendo a palavra dele. Leia o seu capítulo 1, 2, 3. Tinha um irmão que esses dias compartilhou recentemente, estava lendo 7 capítulos por dia. Falei: glória a Deus pelo tempo que Deus tem te dado. Leia os 7 capítulos. Eu não consigo ler 7 capítulos. Tem dia que ler 3 já está difícil, tem que pular e ler 6. Ler 6 capítulos no outro dia, porque com criança a nossa rotina muda, né? Mas a gente tem que procurar diariamente ler a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e guarda no coração. E aí eu ouvi a palavra, eu estava pensando nesse ouvir. Hoje tem muitos aplicativos que você coloca para ouvir a Bíblia enquanto lava a louça, enquanto trabalha, enquanto está no carro, enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo algum trabalho que é possível, né? Eu gosto muito de louvores que falam da palavra de Deus. Então você lê um louvor que está escrito de acordo com a vontade de Deus, com a palavra na Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Tem louvores que são literalmente a própria Bíblia. Tem um salmo, se não me engano, 125, ou é o 125 ou é o 121, me fugiu a memória agora, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é um louvor lindo. E Davi, ele escreveu esse salmo, compondo esse salmo, ele louva a Deus, ele exalta a Deus. Então, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, guarda a palavra no coração, coloca essa palavra em prática. E o final do texto diz: porque o fim está próximo. E o fim está próximo, Jesus está voltando. E esse tema, falando que Jesus está voltando, né, que está próximo do fim, às vezes tem irmãos que ficam com medo de ler Apocalipse, né, falando: vou ler Apocalipse, né, tem que conhecer a verdade, tem que entender o que está acontecendo, para a gente não por medo, mas por alegria, por aquele grande dia que vai chegar, o dia de Jesus voltar para buscar a igreja. Então, eu coloquei um ponto aqui: já que o fim está próximo, como devemos proceder? João está falando no primeiro capítulo, né, o fim está próximo.
Jesus vai voltar a qualquer momento, o fim está próximo. Então, como proceder nesses últimos dias que a gente tem aqui na Terra, nesses últimos dias que a gente tem aqui em vida, aliás, e que atitudes devemos tomar? Quando Deus me colocou esse versículo, me deu esse versículo, e eu fui fazer a leitura dos 3 capítulos, eu me deparei com esse que pedi para vocês abrirem, que é Lucas 12, se você tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar comigo. Lucas 12, capítulo 35. Quando você abre aí, eu vou tomar uma aguinha aqui. Lucas 12, no capítulo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-vos, dar-lhes-á lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, já que a gente sabe que o fim está perto, o que a gente precisa fazer? Esse texto é muito claro. O primeiro ponto aqui são apenas 3 pontos para a gente pensar nessa tarde, para Deus falar aos nossos corações nessa noite, nessa tarde. Primeiro, o que devemos fazer sabendo que o fim está próximo? Vigiar. Aqui fala de vigiar, da vigilância. Esse versículo 36, ele diz assim, ó: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Eu estava meditando nesse versículo, eu falei, que engraçado, né? Está falando para os homens, ó, sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então é como os funcionários que trabalham na casa, e o senhor dele viajou para uma festa de casamento, e aí eles têm que estar atentos, porque se o senhor chega de madrugada, eles têm que abrir a porta. Quando bater a porta, ela abram logo. Então, ou seja, tem que estar atento em todo momento. E aí, eu pensando nessa festa de casamento, a gente vai ver que Jesus realizou o primeiro milagre em João capítulo 2, um pouco mais à frente. João capítulo 2 vai falar que ele fez um milagre na festa de casamento, o primeiro milagre dele. E as festas de casamento dos judeus duravam 7 dias. Eu estava fazendo uma pesquisa, tinha lugares que colocavam 8, mas 7, 8 dias, independente de 7 ou 8, mas esses rapazes aqui, essas pessoas que trabalhavam, que esperavam pelo seu Senhor, o versículo 36 falava para eles estarem vigilantes, porque a qualquer momento, passavam 7 dias, o Senhor voltava cansado de viagem e queria entrar em casa, e imagina os servos dormindo. O cara foi lá, contratou os funcionários, está 7 dias dormindo, está 7 dias longe de casa e chega cansado depois dessa festa de casamento aqui, né? Que é o que a gente vê que acontecia ali nas festas nessa festa que Jesus operou, por exemplo, o milagre em João capítulo 2, e aí o cara volta para casa cansado e tá os servos lá tudo dormindo, ele batendo na porta. Eu falei, não, vocês têm que estar atentos para que quando ele vier bater na porta, vocês abram logo. Então tem que estar vigilante. E a gente sabendo que o fim está próximo, a gente tem que estar vigilante também. Tem que estar vigilante em todo tempo, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Ah, mas eu não sei, já passou muito tempo, Jesus não veio, está falando que vai voltar logo, está falando que essa situação vai acontecer e não aconteceu. Fala, meu irmão, permaneça na posição, vigilante. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sofrido, não sei as dificuldades que você tem enfrentado, mas permaneça vigilante, permaneça atento, porque a qualquer momento o Senhor vem e vai bater na porta. E aí você pode estar dormindo, não vai ouvir bater na porta. E aí acontece como aconteceu com esses homens, que a Bíblia diz para eles estarem atentos, porque quando bater eles precisavam abrir. E às vezes acontecem situações conosco que a gente recebe, Deus dá oportunidades e a gente não está vigilante, não está atento, ou até está batendo na porta do nosso coração. Alguns, inclusive, o Espírito Santo já falou o que tem que fazer, Deus está quase
está batendo na porta, ele não arromba a porta, mas está batendo um pouco mais forte e a pessoa não acorda e, meu, acorda para a vida. O tempo está passando, Jesus está voltando, seja vigilante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que atitudes a gente deve tomar sabendo que o fim está próximo. Segundo ponto, não ser inconstante na fé. O versículo 38, vamos ler o 37 e o 38. Lucas 12, se você chegou depois, Lucas 12, versículo 37 e 38. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes-á lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Aqui está falando de não ser inconstante. Eu coloquei esse segundo ponto aqui, não seja inconstante na fé. Porque aqui está falando que pode ser que ele venha na segunda vigília, pode ser que ele venha cedo, pode ser que ele venha mais tarde, pode ser que ele venha na segunda vigília, pode ser que ele venha na terceira vigília, mas se vocês permanecerem firmes, sem ser inconstantes na fé, vocês serão bem-aventurados se ele, quando voltar, os achar assim, vigilantes e constantes, firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 57 e 58 fala isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, mas está difícil, não está dando certo, as coisas não estão como eu queria. Mas se a gente parar para pensar, se você perguntar para algum irmão, e eu também perguntar para algum, e até me perguntaram, você está como você queria? Eu falei, não, a gente está sempre querendo melhorar em alguma área da vida, em alguma situação. E a gente está em constante aprendizado. Porém, a Bíblia fala de não parar, de não desanimar. Quando Deus falou para Josué, falou, Josué, vamos lá, Moisés morreu, mas você tem que levantar, não dá para ficar parado. Não dá para ser inconstante. Pô, podia ter acontecido isso, podia ter acontecido aquilo, podia, mas já passou. A gente tem um futuro à nossa frente. Então não seja inconstante. Não desanime, não perca a sua paz, às vezes por situações, pessoas que às vezes tentam roubar a sua paz, pessoas que às vezes dão lugar, infelizmente, ao mal, porque a gente sabe que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então às vezes as pessoas não vigiam e dão lugar mesmo, e tomam atitudes equivocadas, erradas, precipitadas. Mas por outro lado, não adianta a gente julgar e culpar, porque nós também somos falhos. E um dia Deus nos perdoou, nos deu o privilégio de estarmos sentados a essa mesa. Vai nos dar o privilégio de estarmos sentados à mesa com Ele, para Ele nos servir. Então não seja inconstante. Eu não sei o que você tem programado, não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas é normal, às vezes acontece da pessoa, essa semana está mais difícil, esse mês está mais difícil, esse ano está mais difícil, estou meio desanimado. Imagina num frio desse, que hoje, se não me engano foi hoje que começou o inverno, né, pastor? Hoje imagina, nesse frio, a gente anda na rua e encontra pessoas dormindo na rua. Aí você vai conversar. Ontem eu falava com um que eu encontrei na rua e eu falei, você conhece a palavra de Deus? Ele falou, conheço. Eu falei, meu amigo, volta para casa, você num frio desse, na rua, vai para sua casa, vai para a casa do Pai. Infelizmente as pessoas conhecem, mas ficam inconstantes. E não cabe a nós julgarmos, né? Você fez isso, você... Eu falei, não, vamos tentar ajudar. O que você está passando? Vamos orar, vamos conversar, vamos pedir a Deus graça, sabedoria. Mas firme a sua palavra, firme-se na palavra, seja vigilante, não seja inconstante, porque ele vai voltar na primeira, na segunda, na terceira vigília, a gente não sabe a hora. E o versículo continua, o versículo 39 diz assim, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Então a gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente sabe é que Deus tem um futuro maravilhoso preparado para cada um de nós, e como o pastor Natalino tem repetido, nós ainda vamos viver os melhores anos das nossas vidas, e isso a gente deve tomar posse. Mas é uma palavra positiva? Eu falei, não, é fé, é acreditar naquilo que eu não estou vendo pela fé, porque é isso que a palavra nos instrui. Mas o mundo está mal, a situação está difícil, tem problemas, tem, mas eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu oro, eu tenho um relacionamento com Deus, eu sigo vigilante, eu não sou inconstante na fé, eu passo por problemas, por situações, mas eu oro e Deus me dá graça e sabedoria para vencer e superar todas elas. E aquelas que eu não vencer, que Ele permitir a gente às vezes ir para a cova, ir
para a situação de José, como foi a situação de José no presídio, para ser perseguido, como Daniel foi perseguido. Deus ele vai estar conosco em todo o tempo, Ele não nos deixa. Você pode estar passando um problema, uma dificuldade, mas Ele ouve as nossas orações. Então vale a pena a gente orar, vale a pena a gente vigiar, vale a pena a gente permanecer constante na fé. Porque a qualquer momento, como diz a Bíblia em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam adorando a Deus ali, de repente as cadeias se abriram. Então não seja inconstante. Amém? Primeiro ponto, seja vigilante. Segundo ponto, não seja inconstante na fé. E o terceiro e último ponto, Deus deseja usar a nossa história para alertar e salvar outros. No capítulo 13, Lucas capítulo 13, se você quiser abrir aí e acompanhar comigo. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 29, diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Aqui esse texto começa no versículo 22, falando que Jesus estava passando em várias aldeias, e aí perguntaram, são poucos os que são salvos, vão ser muitos? Aí Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não entrarão. E aqui no final, no 29, ele está falando assim, virão muitos do Oriente e do Ocidente, que se esforçaram, que permaneceram firmes, que vigilantes, constantes na fé. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então vai chegar o dia da gente estar sentado nessa grande mesa com Ele, para a grande ceia do Senhor, e muitos de vários lugares do mundo, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa com Ele e conosco. Com Abraão, aqui no final está falando assim, no versículo 30 diz assim, contudo há muitos que virão a ser primeiros e primeiros a ser últimos. Porque é aquela aparência, né, que às vezes a gente olha a aparência, nossa, essa pessoa é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e Deus está falando assim, esse aí não vai nem entrar, pelas atitudes que tem tomado. E a gente, não somos nós que julgamos as pessoas, né? Mas é a própria palavra que fala que vai vir muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. E por que eu falei que Deus deseja usar a nossa história para alertar e salvar outros? Porque essas pessoas de diferentes lugares do mundo que virão, que se assentarão à mesa do reino de Deus, elas vão conhecer Jesus através da minha e da sua vida. E aí você pode falar, mas como? Eu nunca fui no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, eu não... Deus ele vai te usar onde você está. Em Samaria, na Judéia, nos confins da terra, Deus ele quer que a nossa vida reflita a glória dele. A gente não tem noção quando a gente prega a palavra de Deus para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa de mais idade, o que Deus vai fazer na história dessa pessoa, e esse dia que vai chegar esse grande momento de estar sentado à mesa no reino de Deus, ali todos nós juntos, e você e eu vamos ser o causador dessa salvação. Não a causa foi Jesus, mas nós que vamos anunciar essa semente. Mas a pessoa não pode ter um sonho, pode ter... Deus usa outro, né? Como às vezes as pessoas falam, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu brinco que tem gente que fala assim, eis-me aqui, envia ele ali. E não vai, não faz aquilo que Deus pede para fazer. Então vai ter gente que vai semear a palavra de Deus e vai ver o fruto. Eu fui padrinho de casamento no final de semana de um atleta, o Felipe Anderson, que joga na Lazio da Itália. E a gente conheceu o Felipe Anderson com 12, 13, 14 anos. Nunca imaginei na vida que ele ia chegar no nível profissional que ele chegou. Só que ele vai estar sentado nessa mesa um dia, para ouvir essa mesma palavra, para estar junto em comunhão conosco, porque ele aceitou Jesus, casou com uma mulher de Deus, esperou o momento de Deus, e hoje, através da vida dele, muitas nações são alcançadas. E Deus, a gente não tem noção, porque às vezes você prega para uma criança, você não sabe onde é essa criança, o que Deus vai fazer na história dessa criança amanhã. Mas o nosso dever é anunciar, é mostrar, é dizer que vale a pena servir a Deus. E naquele grande dia a gente vai se encontrar com muitos. Que eu e você pregamos a palavra, que eu e você anunciamos a verdade, que eu e você oramos, que eu e você entregamos nas mãos de Deus, às vezes pessoas, pais que oram pelos filhos há 5, 10, 15, 20 anos e não vê o resultado, mas no tempo certo o Espírito Santo vai convencer, porque convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você. Martinho Lutero fala assim, o nosso dever é levar a palavra ao coração. Nosso dever é levar a palavra às pessoas, e Deus leva
até o coração. A palavra ela entra e vai cumprir aquilo que é determinado por Deus no momento certo. Então o nosso dever é permanecer vigilante. Sabemos que o tempo do fim está próximo. Sabemos que a qualquer momento Jesus volta, mas a gente ainda tem um trabalho a fazer. Ser vigilante, não ser inconstante na fé e anunciar essa mensagem para que muitos outros possam conhecer a palavra através das nossas vidas. E juntos estaremos aqui, tomaremos lugares à mesa no reino de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que um dia você vai estar sentado nessa mesa também? Eu quero que você entregue, quero que você confie, eu quero que você viva nos planos de Deus, viva os planos que Deus tem para a sua vida. Apesar das provações, das dificuldades, dos momentos difíceis que a gente passa diariamente, a vontade de Deus ela continua sendo boa, continua sendo perfeita e continua sendo agradável. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele continue cumprindo o plano dEle, os propósitos dEle na sua vida e na sua família. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa completar a boa obra nas nossas vidas diariamente como tem feito. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor já nos deu, Deus, de te conhecer e por esse grande privilégio que teremos de assentar à mesa contigo naquela grande ceia, naquele grande dia, onde estaremos juntos com pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação para adorar e reconhecer a tua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero agora fazer uma oração com você que de repente está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ou alguém te mandou esse link aí, ou de repente você já conhece a palavra de Deus e não está vivendo aquilo que Deus tem para você. E eu quero te convidar nesse momento a entregar o seu coração, a falar assim: Deus, eu quero estar nesse jantar, nessa grande ceia, nesse dia contigo ali no céu. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero entregar hoje a minha vida nas tuas mãos. Se você quer, repita comigo uma oração assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero viver a partir de hoje a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se você repetiu essa oração, escreve aí nos comentários: eu orei, que a gente vai acompanhar aí, vai orar, vai continuar orando por você, e que você continue crescendo na graça, no conhecimento e naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém?